agora tem também uma outra conversa que eu quero pedir sua participação, porque o clima quente não apenas anuncia o início do verão, mas mostra também a necessidade de se proteger dos raios ultravioletas. A pele está diretamente exposta ao sol, especialmente em países tropicais como o Brasil. E aqui, né, no nosso Piauizão, a gente sabe que o sol não amola. Então, a incidência solar é elevada durante todo o ano e essa exposição direta ao sol acaba resultando em danos acumulados ao longo dos anos, que aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de pele na vida adulta. Este mês de dezembro, ele é dedicado à prevenção do câncer de pele, a campanha Dezembro Laranja. E justamente destaca a importância dessa conscientização sobre os riscos e cuidados relacionados à doença. Por isso, a gente convidou a doutora para tratar desse assunto, a doutora que já está sentada aqui, a nossa médica dermatologista, Evandra Nogueira. Doutora, seja muito bem-vinda. Primeira vez aqui no programa? Não, já tem costume de vir bastante, né? Olha só, já é conhecido de vocês aí de casa. Porque eu venho às vezes aqui, né, substituir Stefânia, e aí vou conhecendo os personagens à medida que a gente vai conversando. Doutora, temos a vinheta, a doutora já tem um quadro aqui, então vamos rodar a vinheta antes da gente conversar com a doutora? Pronto, agora sim a gente pode começar o nosso bate-papo. Doutora, o assunto é um assunto importante. Sim. Câncer de pele. Quais são os tipos? Como que acontece esse câncer de pele? É uma coisa prolongada? É um acúmulo de coisas ao longo da vida? Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Especialmente aqui no nosso estado. Então, a gente tem dois grandes grupos de câncer de pele, né? Como você falou, quais são os tipos. O grupo dos cânceres de pele não melanoma e o grupo dos cânceres de pele do tipo melanoma. O tipo não melanoma, que inclui o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, são cânceres de pele que estão relacionados muito à exposição solar, ao envelhecimento da pele, a questões genéticas também. E eles são aquelas famosas feridinhas que não cicatrizam, né? O paciente sempre chega com essa queixa. Já o melanoma, ele é um tipo que é menos frequente do que o câncer de pele não melanoma e é um tipo mais grave também, porque ele tem o potencial de evoluir, né, para metástase em órgãos internos, então levando ao óbito inclusive, então por isso que a gente se preocupa tanto. E já o tipo melanoma, ele é aquela famosa pinta, né, aquela pintinha escura, que pode ser algo que você já tinha desde a infância ou desde a adolescência e começou a modificar, ou pode ser algo que surgiu ali já há pouco tempo. E quais são os fatores de risco, doutora? A gente falava aqui, né? Eu até dei uma introdução de que é uma soma de cuidados ao longo da vida, né? Que podem evitar, mas quais são os fatores de risco? Assim, qualquer pessoa está sujeita a ter câncer de pele? Perfeito. A gente tem uma questão genética, né? Muito importante. Às vezes, pessoas de pele clara, olho claro, vão ter uma predisposição com certeza maior. E o nosso, assim, grande vilão, né, que a gente bate tanto em cima e tenta conscientizar as pessoas de se protegerem, é realmente o sol, né, a radiação ultravioleta A e B. Então, assim, a principal forma de prevenção é realmente evitar a exposição solar. Outra coisa muito importante são pessoas que têm algum grau de imunossupressão, então essas pessoas acabam tendo uma facilidade de ter o câncer de pele. E muito importante também para que a gente possa conseguir, né, detectar essa doença precocemente, é a informação, é as pessoas saberem qual é o tipo de mancha, qual é o tipo de sinal que vai ser um sinal de alerta para que ela procure um médico e faça o diagnóstico dessa doença de uma forma precoce, que é super importante. Como é que é essa mancha, esse caroço? Como é que a gente consegue identificar de uma feridinha normal para algo que já está preocupante? Perfeito. No caso do câncer de pele não melanoma, que é aquela famosa feridinha que não cicatriza, é algo que você vai ali passando uma pomadinha, não melhora, vem meses, né, de evolução. A gente tem um famoso ABCDE, que é um algoritmozinho que a gente segue, né, de A significa assimetria, ou seja, é uma lesão que ela é assimétrica. O B de bordas, ela tem as bordas irregulares. O C de cor, ela tem uma coloração diferente, ela tem mais de uma coloração, não é só uma cor, né? A gente tem, por exemplo, no caso do melanoma, também tem cor, o marrom vai de
mais variados tipos, até um azulado, um enegrecido, e D de diâmetro, um diâmetro maior do que 6 milímetros, né? Uma mancha que vai te preocupar. E fora isso, a gente tem os sinais que essa mancha pode dar, né? Os sintomas, como por exemplo o sangramento, o prurido, né? Pacientes que têm história familiar de câncer de pele, então esse já tem que ficar mais atento. Ou que tem uma história pessoal, ou seja, ele fala, doutora, eu já tirei um câncer de pele anos atrás, então esse paciente é um paciente de risco, a gente precisa estar mais atento a ele. Então, geralmente, esses são os sinais de alerta que fazem com que você procure, né, o médico e veja se tem realmente a doença ou não. É uma evolução rápida? Quando você identifica esses caroços, é uma coisa assim que acontece de forma rápida? Dependendo do tipo de câncer, às vezes ele pode levar anos ali para crescer, para começar a sangrar, e outros não, outros já começam ali muito agressivos, sangrando, e o paciente já procura imediatamente, mas às vezes pode levar anos. Então o paciente às vezes ele fala assim, doutora, mas isso não é câncer, porque está com 5 anos que eu tenho essa lesãozinha, né, essa feridinha. E na verdade pode ser sim, porque ele pode ter essa evolução mais arrastada, com certeza. E o câncer de pele? A gente sempre vê mais os idosos se queixando disso, né? Tem uma faixa etária para ter câncer de pele? Como é que funciona? Perfeito. Principalmente o não melanoma, que é muito ligado a essa exposição ao sol ao longo dos anos, ele vai acontecer principalmente em pessoas ali já depois dos 50, 60 anos de idade, que já se expuseram muito ao sol. Mas lembrar que cada vez mais cedo a gente está fazendo o diagnóstico dessa doença, né? A paciente mais jovem que eu tenho, ela fez o diagnóstico aos 18 anos de idade, né? Mas porque ela tinha fator hereditário, algo assim? Ela não tinha história familiar, né? Então foi através de uma consulta de rotina, onde a gente viu uma lesão e foi avaliar, né? Foi usar através de um aparelho que se chama dermatoscópio, que é um aparelho que vê a lesão por dentro. Então, nessa avaliação de ver a lesão por dentro, a gente identificou algumas estruturas que eram características de carcinoma base celular e ela foi fazer a biópsia e se confirmou a doença. Então, assim, lembrar que aquela história de que é coisa do idoso, é coisa do paciente com mais de 60, 50 anos, também não se aplica mais tanto. Mas o que justificaria nesse caso? Ela tão jovem já ter esse problema? Às vezes questões genéticas, embora ela não tenha, né, a história familiar, alguma outra pessoa na família, mas às vezes ela foi a primeira ali a manifestar, né, provavelmente por questões genéticas. É uma paciente que a gente segue acompanhando porque apresentou muito jovem, a probabilidade de ter outro câncer de pele também é grande, né? Imagine, como é feito esse diagnóstico, doutora? Tem outros exames além desse? Isso, perfeito. Então, você tem que ir ao médico, a gente tem que usar um aparelho que a gente tem em consultório, né? Nós médicos dermatologistas, se chama dermatoscópio, e esse aparelho ele fornece pistas para que a gente vá fazer um exame de biópsia de pele. Que exame é esse? A gente vai tirar, né, a mancha, né, tirar a lesão, tirar o sinal e enviar para ser avaliado em laboratório pelo patologista. E lá a gente vai fazer o diagnóstico, vai confirmar, na verdade, o diagnóstico se é um câncer de pele ou não. As chances de cura do câncer de pele, também a questão do diagnóstico precoce, pode possibilitar? Com certeza, então é um câncer que tem cura, né? Às vezes, somente com a cirurgia a gente já consegue retirar aquela lesão por inteiro e o paciente, ele segue a vida, né? Bem claro, fazendo os acompanhamentos, porque como eu falei, às vezes uma pessoa que tem um câncer, ela pode ter outros, né? A chance é bem maior. E no caso de ser descoberto em fases mais avançadas, no caso do melanoma que tem metástases para órgãos internos, esse tratamento é um pouco mais avançado, envolve a oncologia também, o pessoal da oncologia também, mas sim, né, todos os tipos de câncer de pele têm cura. Melhor do que remediar é prevenir, doutora. Isso. Nesse caso, há alguma forma de prevenir o câncer de pele? Perfeito. Então, como a gente falou, né, que o principal vilão é realmente a exposição ao sol. Então, o uso de protetores solares é a nossa grande arma, né, contra essa doença. Não só usar o protetor solar, mas também barreiras físicas, né, como, por exemplo, aquela blusa de fotoproteção, bonés, né, óculos de sol, o guarda-sol, evitar a exposição solar nos horários mais de intensidade maior da radiação, né, de 10 às 16 horas, é um horário que a gente deve evitar, né? E claro, né, sempre estar se observando, especialmente se você tem história familiar, né, de câncer de pele ou história pessoal, esse paciente ele deve ser levado mais a sério, né, as consultas com dermatologistas pelo menos uma vez ao ano. É verdade. A gente, inclusive, preparamos uma matéria sobre esse assunto, que eu vou até pedir para a doutora assistir junto comigo e você ir de casa, que é um assunto justamente sobre câncer de pele, Marina, é isso?
Pronto, pois vamos ver se já tá ok pra gente chamar? Pronto, pois vamos rodar então essa matéria pra gente assistir juntos. O Brasil vem enfrentando fortes ondas de calor. Mesmo aumentando a atenção dos cuidados com a saúde, seja no lazer ou no trabalho, a proteção aos efeitos do sol é fundamental, não só para evitar manchas e envelhecimento precoce, mas prevenir doenças como câncer de pele, o mais incidente no país, com cerca de 185 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Tradicionalmente lançada no último mês do ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lança o Dezembro Laranja, uma forma de conscientizar a população sobre os cuidados com a pele. E a Rivelo, atenta a essa ação, também traz essa consciência aos seus colaboradores. A gente tem um protetor solar que passa ali todo dia, e o óculos também é escuro e o branco que a gente usa. A gente usa hidratante, né, também pela pele, e camisa assim manga longa, né, tem o capuz também aqui, que a gente usa também quando o sol tá bem forte, né. A gente fornece, né, todos os EPIs que traz essa proteção, principalmente o fardamento. A gente usa fardamento de manga longa, com capuz, né, para proteger eles do sol. A gente tem à disposição deles o protetor solar, onde eles estão sempre repondo, estão sempre passando. A gente faz palestras, a gente tem DDS orientando eles sobre o uso, sobre essa conscientização de estar se protegendo do sol e das possíveis mazelas que ele pode trazer para a pele, né? Só trabalha se estiver utilizando os equipamentos e também cuidando da pele. Exatamente, é se proteger, a segurança aqui é em primeiro lugar. Excelente, Olha muito bem. só, ela ressaltou muito sobre o protetor solar, né, nessa matéria. Exatamente, e também mostrar que às vezes a ocupação que a pessoa faz, né, pode ser um fator de risco também. Pessoas que trabalham, né, se expondo ao sol, né, e muito importante a preocupação da empresa, né, estar fornecendo proteção solar. Muito bom. Verdade, inclusive falando já de protetor solar, ó, manda sua dúvida aqui, viu? Tô com o Instagram aberto pra gente conversar sobre isso. Tem muitas dúvidas, doutora, como utilizar o protetor solar corretamente? Eu, inclusive, tenho uma dúvida. Como eu trabalho aqui na TV, com a minha imagem, eu passo o dia inteiro maquiada. Eu passo o protetor solar antes de fazer a maquiagem, mas requer aquele retoque ao longo do dia. Como é que a gente faz nessas situações? É uma dúvida que eu tenho. Eu sei que eu não uso corretamente, mas é porque não dá para passar por cima. Tem alguma alternativa? Vamos lá, então. O protetor solar, como você falou, ele deve ser reaplicado, né, pelo menos de 3 em 3 horas. E quando a gente está com a maquiagem, as opções são colocar um protetor solar com base, né, com cor, que aí você já coloca ali por cima, já dá um retoque na maquiagem também, ou com o pó, né? O pó compacto com protetor solar, ele também vai te ajudar nessa reposição ao longo do dia. E lembrar que hoje a cosmética dos protetores é tão boa que às vezes você consegue utilizar um protetor solar branco mesmo por cima da sua maquiagem, sem borrar, né, sem ficar ruim. Então pode sim fazer a reaplicação por cima da maquiagem. Qual é a quantidade ideal, a periodicidade que você tem que passar? Sempre é um assunto muito em tabu, né? Isso. Perfeito. A primeira aplicação ela deve ser feita em casa, antes de você se expor ao sol. De preferência ainda sem roupa, para você acessar áreas aqui como o colo, pescoço, a região dos braços, todas as áreas que ficam fotoexpostas, né? Que às vezes quando você está com a roupa, você fica com medo de manchar a roupa, enfim. Lembrar dos homens, essa área aqui na região cervical posterior, região de orelhas, que às vezes ficam muito expostas, né? Nós mulheres temos cabelo, às vezes não fica tanto, mas nos homens lembrar dessas áreas, que são áreas de risco também. Então, essa quantidade, a gente faz uma regrinha assim, que é como se fosse uma colher de chá, né? Para essa região de pescoço e rosto, uma colher de chá para cada membro, né? Para cada braço e uma colher de chá para cada perna, né? Então, assim, essa seria a quantidade ideal para que a gente puder, né, fazer a exposição ao sol de uma forma segura. Outra coisa, questão do fator de proteção solar. O fator de proteção solar ideal é acima de 30. Às vezes você vê maquiagens com fator de proteção 15, com fator de proteção 20. Você não vai estar completamente protegido. Então, o ideal é que o fator de proteção seja acima de 30.
E aí você vai retocando de quanto em quanto tempo ao longo do dia? Isso, de 3 em 3 horas. Se você estiver fazendo atividades aquáticas, suando, ao ar livre, esse retoque tem que ser ainda mais intenso, de 2 em 2 horas, certo? E se for criança, né, idoso, lembrar que o sol também pode provocar desidratação, então beber muito líquido é muito importante, principalmente nessa época do ano, o pessoal vai muito à praia, piscina, férias, né, aqui pra gente. Então, ter essa preocupação também de estar bebendo água, né, é fundamental. E as barreiras físicas, né, usar as roupinhas de proteção, o chapéuzinho, o óculos escuro, o guarda-sol, isso aí também ajuda bastante. Verdade. Doutora, a gente fala sempre de que é importante a proteção e tudo mais, mas há também um certo impasse quando a gente fala de valores para toda a população. A gente sabe que a proteção solar ela é um fator muito caro hoje em dia, né? Um protetor solar, ele está custando em média para o rosto uns R$60, R$70. Tem alguma forma de você encontrar um custo-benefício melhor? Hoje em dia o mercado dispõe de mais opções? Sim, hoje já melhorou bastante, né, o acesso a esses produtos, graças a Deus, né? A gente tem como manipular esses produtos, às vezes sai mais em conta você fazer a manipulação em farmácias de manipulação. A gente tem, às vezes, em supermercados, né, com preço mais em conta também, mas realmente ainda é algo caro, né? Porque imagina, você vai usar ao longo do dia, retocando de 3 em 3 horas, mas é muito importante, é assim, é um gasto que realmente vai trazer muitos benefícios, né? Não só hoje, mas principalmente no futuro, né? Ainda mais a gente que mora aqui nessa região, que é o ano inteiro, né? O sol e tudo. E aí tem alguns dias que a gente tem a sorte de ter um dia nublado. Nesses dias nublados, a proteção continua... tem que continuar? Tem que continuar, continua valendo. Enquanto há sol, né, tem que haver o uso do protetor solar, mesmo nesses dias mais nublados. E até porque a gente acorda de manhã, tá um pouco friozinho, daqui a pouco tá aquele solzão, né? É verdade, aqui não tem como. Não aqui, tem. Né? A gente já tem até 3 cores de bronzeado. Gente, e olha só, tem uma outra pergunta aqui, que é em relação às chances de cura de câncer de pele. Todos os casos têm chances de cura ou isso varia para cada caso? Sim, somente os casos onde, principalmente os casos de câncer do tipo melanoma, onde a gente já tem metástase para órgãos, né, sólidos, internos, é que realmente o paciente não tem mais a chance de se curar, né, e a gente parte para os cuidados paliativos. Mas descoberto de uma forma precoce, todos os casos têm como ter cura, sim. Perfeito. E a gente falava de prevenção e tudo mais, e agora nosso vídeo está pronto sobre isso. Vamos acompanhar então na tela o vídeo sobre a prevenção? Tá ok, produção, pra gente colocar sobre a prevenção do câncer de pele, o vídeo? Ainda estão preparando, né? Tá ok? Pois vamos lá então. Dezembro Laranja, mês da prevenção do câncer da pele. Independentemente da estação do ano, do tipo de pele e do tipo de exposição ao sol, use medidas de proteção. Aplique protetor solar, use camiseta, chapéu e óculos de sol com proteção UV. E evite o sol entre 9 e 15 horas para prevenir manchas solares e o câncer da pele. Seu sol, sua pele, sua proteção. Acesse o site e saiba mais. Olha só, então a gente sintetizou aí, né, o que a gente estava falando de prevenção, e eu recebi uma pergunta aqui, doutora, do Victor Mesquita, que ele está perguntando: bom dia, gostaria de saber sobre o vitiligo. Pode passar protetor? Outra dúvida, o que a pessoa com vitiligo não pode fazer na pele? Perfeito. Então, o vitiligo, ela é uma desordem, né, onde a gente tem a diminuição da produção de melanina e a gente tem aquelas áreas de manchas brancas na pele. Lembrar que a melanina é que protege as nossas células desse dano solar. Ela fica ali como um capuzinho em cima do núcleo dos queratinócitos, que são as células da nossa pele, evitando, né, que essas células sejam danificadas pelo sol. Quando você tem vitiligo, quando você tem o albinismo, quando você é muito branco, né, você acaba tendo menos melanina. E com certeza naquele local você tem um risco aumentado de ter câncer de pele. Então as pessoas que têm vitiligo, se for em áreas grandes, né, realmente elas têm que se preocupar mais com a fotoproteção do que as pessoas que não têm. Doutora, pessoas albinas têm mais predisposição a desenvolver? Com certeza. Às vezes as pessoas albinas, elas começam a desenvolver câncer de pele em faixa etárias pediátricas, ainda enquanto criancinha, né? Devido a essa predisposição mais aumentada, exatamente porque não tem essa proteção natural que é a melanina.
Inclusive, eu acredito que a produção também separou comigo. A gente está falando aqui, né, sobre vitiligo, sobre albismo. A gente tem uma cartela sobre mitos e verdades a respeito do câncer de pele. E eu queria que a gente colocasse na tela agora, tem como, produção, a gente falar um pouquinho sobre os mitos e verdades? Olha só, doutora, vamos acompanhar lá. Mito ou verdade? Pessoas com pele, cabelos e olhos claros têm mais chance de desenvolver câncer? Verdade, né? Então, as pessoas de pele mais clara, como a gente falou, elas têm menos melanina, então, consequentemente, menos proteção ao DNA, ao núcleo dessas nossas células e um risco mais aumentado de ter o câncer de pele, com certeza. Olha só, vamos ver a próxima, então, o que nós temos? Tem mais uma? Aí, pronto, vamos ver lá. Depilação a laser pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Esse eu já ouvi bastante, inclusive já me recomendaram não fazer por isso. Quero saber, doutora, é mito ou verdade? Esse é um mito, tá, gente? Então, nenhum laser desses que é liberado, né, pra gente fazer o uso para o rejuvenescimento causa câncer de pele de forma alguma, tá? O que acontecia antigamente eram aquelas câmaras de bronzeamento, aquelas foram retiradas, inclusive, né? Foram proibidas pela Anvisa, a câmara de bronzeamento artificial, porque realmente ali era radiação, né, que você era submetido e ela tinha um aumento, né, das chances da pessoa desenvolver câncer de pele. Mas a depilação a laser e os outros tipos de laser que a gente usa ultimamente com finalidades estéticas, nenhum deles tem problema. Hoje é feito de uma outra forma o bronzeamento. Exato, hoje em dia a gente faz o bronzeamento a jato, né, que a gente faz aquela pintura ali no corpo, né, exatamente para estar evitando as câmeras ou o sol, o bronzeamento no sol mesmo. Inclusive, falando de bronzeamento, a gente sabe que todo lugar tem uma forma de fazer, né? Mas às vezes eu percebo, por exemplo, a minha preocupação aqui em Teresina, às vezes uma exposição muito prolongada, num período que está muito quente, para ficar cada vez com a marquinha mais aparente, né? Isso também não é problemático, doutora? Essa exposição, por exemplo, um solzão de 4 horas da tarde, 3 horas, e a pessoa ela passa muito tempo no sol. Com certeza, tem que ter esse né? cuidado, Tem que ter esse cuidado. As mulheres, elas querem o bronzeado, né? Para ir para a praia, querem chegar com a marquinha, mas realmente é algo que é prejudicial para a pele. Não só causa o câncer de pele, como também o envelhecimento da pele, manchas, piora tudo, né, relacionado à pele. Então, hoje, uma alternativa para quem quer ficar com a marquinha realmente é o bronze a jato. Bronze a jato. E ficar de olho aí no tempo. Qual seria o tempo médio de exposição que seria saudável, doutora? Aí depende muito de cada pessoa. Cada pessoa ela vai queimar a pele em um determinado tempo, né, de exposição ao sol. Então, assim, realmente a gente não indica nem um momento e nem um minuto sequer ficar ali naquela exposição, né, como bronzeamento. Realmente, se você quiser a marquinha, o bronze a jato. De uma forma mais natural, né? Isso. Doutora, e o que acontece quando a gente não trata um câncer de pele? Perfeito. Então, do tipo de câncer não melanoma, que é o CBC, né, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, geralmente aquela lesão ela vai crescendo. Então, imagina, hoje, se você for tirar uma lesão pequena, a cirurgia, ela é uma cirurgia menor. Imagina você tirar uma lesão que vai crescer, que vai ficar bem grande, a cirurgia é muito maior. Muitas vezes essas lesões elas são em áreas expostas ao sol, consequentemente em áreas expostas também. Então fica uma cicatriz inestética, às vezes é no rosto, né? Então quanto mais cresce, mais você posterga, pior a cicatrização, porque você tem que tirar aquela lesão. Outra coisa, mesmo o carcinoma de pele não melanoma, ele pode ter metástase ali loco-regional, para o osso, para linfonodos. Então, realmente é um tipo de câncer de pele que, se você não cuidar, ele vai causar um prejuízo estético muito grande, né, nesse paciente, muitas vezes até incapacitante, às vezes tendo que tirar determinadas partes, né, por exemplo, cartilagens, né, enfim. Então, realmente, quanto mais precoce, menor a cirurgia e melhor os riscos de cura, né, e de não recidiva dessa doença. Doutora, todo tipo de câncer pode causar metástase? Apenas o câncer não melanoma. Na verdade, a gente fala, né, apenas o câncer melanoma, digo. Na verdade, a gente fala que o CBC e o espinocelular, eles também têm capacidade de causar metástase, mas metástases ali loco-regionais, como, por exemplo, ósseas, como, por exemplo,
para o sistema linfático. E já o melanoma, ele tem um potencial de causar metástase de uma forma bem rápida para órgãos internos, como, por exemplo, ossos, fígado. Então, por isso a importância da gente diagnosticar muito precocemente esse tipo de câncer, né? O paciente com câncer de pele, ele sempre terá de fazer cirurgia? Vai ser uma coisa recorrente? Sim, né? Então, a melhor forma de curar essa lesão é através do procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia onde a gente tira a lesão e tira também as margens da lesão, ou seja, para que a gente tenha uma margem de segurança de que aquela lesão não vai recidivar, de que não ficou nem um pedacinho dela ali. Então, a cirurgia é sim hoje a nossa principal forma de tratamento. Doutora, algum risco mais letal nesse sentido do câncer de pele, quando não tratado corretamente? Perfeito. No tipo do melanoma, a gente tem a metástase para órgãos internos, que pode levar ao óbito, sim, com certeza, né? Então, qual é a periodicidade? A gente geralmente só deixa para ir no médico quando aparece algum problema, né? Isso. E aí é importante esse diagnóstico precoce em várias doenças, né? Mas nesse caso, assim, qual que seria o ideal de você estar consultando um médico dermatologista? Então, pessoas de pele clara, olho claro, que têm uma história familiar positiva de câncer de pele, essas pessoas elas devem ir anualmente ao médico dermatologista, mesmo que não estejam sentindo nada. Então, porque às vezes é uma lesão que está escondida, uma lesão que para você é uma lesão que não é diferente, que não está te incomodando. Mas para a gente que já tem um olho treinado, né, a gente bate o olho e já consegue suspeitar de que essa lesão possa ser algo mais sério. Então, pelo menos uma vez ao ano é a recomendação. Perfeito. E lá no seu paciente, ou lá no seu consultório, qual é o perfil dos pacientes que a senhora costuma receber? São mais jovens, mais velhos? Como é que está a preocupação do pessoal com a pele? Perfeito. Então, está bem mesclado, né, hoje em dia. Muitas pacientes jovens, né, nessa faixa etária de 20 a 40 anos, eu acho que é o grande público, né, mais preocupados com a questão estética também. Mas também atendo, como faço cirurgias, trato câncer de pele, atendo muitos pacientes idosos também. Então, pacientes às vezes 70, 80, 90 anos com lesões de câncer de pele, a gente consegue, graças a Deus, operar e dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, o recado que a gente dá é esse: surgiu alguma coisa, tire, independente da idade, procure, né? Então, independente, às vezes, não, mas já está tão velhinho e tudo, procure, né? Porque, às vezes, com o aumento da expectativa de vida, a gente tratar essas feridinhas, né, que pode ser um câncer de pele de uma forma precoce, vai ajudar e muito na sobrevida de um idoso, por exemplo. É verdade. Doutora, para a gente finalizar, onde é que a senhora atende? Como é que é seu Instagram? Para quem está de casa, quer lhe procurar, quer agendar uma consulta, como é que ele encontra? Perfeito. O nosso Instagram é o @EvandraNogueiraDermato e eu atendo na Clínica Gines, né, que fica no Shopping Rio Poti. E o Instagram da Clínica Gines é o @Clínica Gines. Então, só entrar em contato lá para poder agendar a consulta com a senhora. Exatamente. No Instagram a gente tem tudo, né? Tem a bio, já cai direto no WhatsApp da clínica, é bem prático, gente, né? A gente conversou agora aqui com a doutora dermatologista Evandra, falou sobre pontos importantes aqui do cuidado com câncer de pele. A gente está dentro desse meio de prevenção. Qualquer coisa, você continua mandando pergunta aqui, que a gente dá um jeitinho de falar com a doutora depois. Mas foi um prazer conversar com a senhora, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Sempre muito informativo. Até uma próxima, então, hein? Obrigada, doutora.